Vamos lá. Vamos agora às questões subjetivas do exame 36, segunda fase da OAB na área de trabalho. A questão número 1 subjetiva, ela diz o seguinte: Napoleão é bancário e estava desempregado. Recentemente foi contratado como caixa pelo banco Nosso Dinheiro, com salário de R$4.000, mais uma gratificação fixa de R$1.000 para remunerar 2 horas extras diárias de trabalho. Napoleão, no curso contrato de trabalho, em 21 de 2 de 2020, ajuizou uma ação trabalhista em face do banco. Na audiência, o banco foi representado por preposto não empregado, tendo sido requerido pela parte autora a confissão da parte ré. Então, note aqui que você tem matéria de direito do trabalho com de processo do trabalho numa única questão. Sobre o fato narrado, considerando a legislação trabalhista em vigor e o entendimento jurisprudencial consolidado, responda aos itens a seguir. A. Que implicações jurídicas de caráter de direito material do trabalho decorrem do contrato de trabalho entre o banco e Napoleão no que concerne ao pagamento das horas extras? Justifique. Ora, aqui nós estamos diante de uma tese muito comum, que é a pré-contratação de horas extras. Olha o que diz aqui a súmula 199 do TST. Ela diz o seguinte: a contratação do serviço suplementar, quando da admissão do trabalhador bancário, é nula. Os valores assim ajustados apenas remuneram a jornada normal, sendo devidas as horas extras com adicional de, no mínimo, 50%, as quais não configuram pré-contratação, se pactuadas após a admissão do bancário. Então, de acordo com o caso aqui, como a empresa, deu um salário de R$4.000 e mais uma gratificação de R$1.000 para remunerar as 2 horas extras diárias de trabalho, que o bancário tem jornada de 6. Então, ele pagou uma gratificação de R$1.000 para ficar, para ele trabalhar 8 horas. Essa pré-contratação na admissão, ela é nula, entendimento consolidado consolidado na súmula 199 do TST. Então, fácil aqui o item A. E o item B? Na audiência da ação trabalhista, como advogado da parte ré, qual tese jurídica você sustentaria para rechaçar o requerimento da parte autora de confissão em razão do preposto banco não ser empregado? Justifique. Ora, com a reforma trabalhista, o preposto ele deixou de ser empregado. Esse entendimento já está no parágrafo 3º do artigo 843 da CLT, quando diz o seguinte: o preposto a que se refere o parágrafo 1º não precisa ser empregado da parte reclamada. Então, na audiência você rechaçaria como? Olha, a partir de 2017, com a reforma trabalhista, parágrafo 3º do 843 da CLT, o preposto não precisa ser empregado, basta que ele tenha conhecimento dos fatos. Questão muito fácil. Vamos lá, então, à segunda questão. A segunda questão, ela diz: Marcelo Pereira, residente domiciliado em Vitória, Espírito Santo, trabalhou na sociedade empresária Caminhos Futuros Limitada, situada em Vitória, como auxiliar do departamento de pessoal, composto inicialmente por 3 pessoas. João, colega que fazia o mesmo serviço, Lúcio, o gerente, e ele, Marcelo. Durante o contrato de trabalho, Lúcio foi dispensado e somente 6 meses depois, outro gerente foi contratado. Neste período de ausência de gerente específico, as funções de cargo ficaram sendo desempenhadas por Marcelo. Após a dispensa de Marcelo, outro gerente foi contratado. Após ser dispensado, Marcelo contratou o advogado de São Paulo, o qual ajuizou a reclamação trabalhista distribuída à 200ª Vara do Trabalho de São Paulo, requerendo que lhe fossem pagas as diferenças salariais entre o seu salário e o de gerente de RH, no período de 6 meses, por haver permanecido no lugar do gerente Lúcio. Diante disso, considerando a legislação trabalhista em vigor e o entendimento jurisprudencial consolidado na qualidade de advogado, responda aos itens a seguir. A fim de rebater o pedido de Marcelo, qual tese jurídica a ser desenvolvida? E letra B. Considerando os interesses do seu cliente, sendo que a sociedade empresária foi citada na data de hoje e a audiência ocorrerá daqui a 60 dias, qual medida jurídica deverá ser apresentada de imediato a fim de evitar o deslocamento para São Paulo? Justifique. Então, note aqui mais uma vez uma questão de direito material e uma questão de direito processual. Bom, em relação ao item A, aqui é improcedência do pedido. Por quê? Porque não houve a substituição de fato.
É a tese que está lá consignada no artigo 450 da CLT e na súmula 159 do TST. Vamos à leitura da súmula 159 do TST para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando. Reparem, ele diz o seguinte: enquanto perdurar a substituição que não tenha caráter meramente eventual, inclusive nas férias, o empregado substituído fará jus ao salário do substituído. Mas olha o item 2. Vago o cargo em definitivo, o empregado que passa a ocupá-lo não tem direito ao salário igual ao do antecessor. Então, na questão aqui, como o Marcelo, né? Olha aqui, ó. Durante o contrato de trabalho, Lúcio foi dispensado e somente 6 meses depois, outro gerente foi contratado. E neste período, as funções de cargo ficaram sendo desempenhadas por Marcelo. Após a dispensa do Marcelo, outro gerente foi contratado. Então, houve substituição definitiva. Não houve concomitância do trabalho. Por essa razão, o texto cai aqui como uma subsunção no item 2 da súmula 159. Quando a gente estuda lá em equiparação salarial, essa é uma das exceções à equiparação salarial. Bom, em relação aqui a matéria processual do item B, reparem que a pessoa, o Marcelo é residente domiciliado em Vitória, né? E a empresa é situada em Vitória, aí ele voltou para São Paulo e entrou com a reclamação em São Paulo. Então, quando ele recebeu a reclamação trabalhista, a empresa, ela tem 5 dias para interpor uma exceção de incompetência em razão do lugar, nos termos do artigo 800 da CLT. Então, ela interpondo a exceção de competência em razão do lugar, dentro daquele quinquídio, da data da citação, automaticamente a audiência ela está suspensa e o juiz vai resolver esse incidente. Literalidade do artigo 800 da CLT. Fácil questão aí para se resolver de caráter processual. Vamos à terceira questão. Em sede de reclamação trabalhista, na qual você defende os interesses da sociedade empresária, sua cliente foi condenada em primeira instância a indenizar o autor da ação por danos morais em decorrência de exploração de imagem, pois o uniforme estampava logomarcas de fornecedores da empregadora. A ação foi ajuizada em 31 de 4 de 2022, sendo certo que o contrato de trabalho durou de 7 de julho de 2018 a 2 de 12 de 2021. Interessante aqui o 7 de julho de 2018, porque o contrato se iniciou pós-reforma trabalhista. Você apresentou o recurso pertinente no 9º dia útil após a publicação da sentença, porém, este teve o segmento negado sob a alegação de intempestividade. Ocorre que o recurso era tempestivo, pois o último dia do prazo foi feriado nacional, o que não foi observado pelo juízo de origem. Diante disso, à luz do que dispõe a CLT, responda os itens a seguir. Veja o que ele quer do que a CLT fala, né? Qual tese jurídica a ser sustentada acerca da improcedência do pedido de indenização por dano moral? Justifique. Ora, pós-reforma trabalhista, veio o artigo 456-A da CLT, que fala dos uniformes, que fala 456-A. Cabe ao empregador definir o padrão de vestimenta no meio laboral, sendo lícita a inclusão no uniforme de logomarcas da própria empresa ou de empresas parceiras e de outros itens de identificação relacionados à atividade desempenhada. Então, você pode colocar logotipos, logomarcas de empresas parceiras no uniforme, isso não gera dano moral. Então, a resposta correta seria indicar o 456-A da CLT. Bom, e o que você deveria fazer, o item B, para fazer com que o seu recurso seja conhecido e julgado? Ora, se o recurso foi denegado, segmento, você entra com agravo de instrumento. Então, o agravo de instrumento no processo do trabalho, ele serve exatamente para destrancar recursos que foram negados segmentos. Então, neste caso, você vai indicar o artigo 897, a linha B da CLT, né, para destrancar este recurso. Ou você também até poderia fazer um embargo de declaração por um expresso equívoco em relação aos pressupostos extrínsecos. E dentre
os pressupostos extrínsecos está o da tempestividade. Então você demonstraria para o juízo que o recurso estaria tempestivo, seria o embargo de declaração, para demonstrar esse inequívoco aí, expresso, esse erro expresso, também caberia aí o embargo de declaração 897A da CLT. Na prática, o agravo de instrumento seria mais seguro. Beleza? Mais uma questão aí que mistura direito material com direito processual. Por fim, a última questão, a questão 4, que diz o seguinte: em sede de convenção coletiva, as categorias profissional e econômica fixaram cláusula que previa direito à garantia do emprego, quando o empregado completasse 20 anos na empresa e estivesse a 1 ano de se aposentar pelo INSS, as famosas cláusulas pré-aposentadoria. A vigência desta norma coletiva foi fixada em 2 anos, tendo durado de 2019 a 2021. Decorrido este prazo e sem que outra convenção coletiva tenha sobrevindo, o empregado foi dispensado na referida condição. Sendo assim, foi ajuizada a ação trabalhista, pleiteando os benefícios da cláusula, aduzindo que esta permaneceria íntegra com seus efeitos até que outra convenção coletiva substituísse ou revogasse. Diante disso, com base na legislação trabalhista em vigor, na qualidade de advogado da sociedade, responda aos itens a seguir. Ele quer a legislação trabalhista em vigor, ele não quer o posicionamento do TST. Qual tese jurídica você deverá desenvolver a fim de afastar o pedido do autor? Aqui é claro, se a norma terminou em 2021, ela só vai ter vigência até 2021, porque não existe a ultratividade. Essa tese da ultratividade, ela veio para a CLT com a reforma trabalhista, quando foi acrescentado o parágrafo 3º do 614 da CLT. Então, aquele entendimento lá da súmula 277 do TST, ele está sustado, inclusive, por decisão do STF, que entende que não há ultratividade, tema que ainda vai ser julgado pelo plenário. E a letra B? Admitindo que a ação teve o pedido julgado improcedente em primeiro grau, mas em sede de acordo no Tribunal Regional, a decisão que lhe era favorável foi revertida, considerando que a publicação da decisão deu-se na data de hoje e não contém vícios processuais, qual a medida processual a ser adotada? Bom, de acórdão de Tribunal Regional do Trabalho em grau de RO, cabe recurso de revista nos termos do artigo 896 da CLT e, no caso aqui, por violação direta a texto, né, de lei federal ao parágrafo 3º do parágrafo 3º do 614 da CLT. Então, caberia aqui recurso de revista com fulcro no artigo 896 da CLT e, mais especificamente, por violação direta à lei federal ao parágrafo 3º do 614 da CLT. Então, reparem, meus amigos, que a prova da OAB, segunda fase, sempre mistura ali questões de direito material com de direito processual e sempre os temas são mais ou menos os mesmos. Recursos e, de 2018 para cá, muito ainda a ser explorado em relação à reforma trabalhista. Aqueles que obtiveram sucesso na prova, os parabéns, e aqueles que ainda não lograram o êxito, cabeça erguida, vamos para frente, que vai dar certo. Um forte abraço e até a próxima.